Tudo em paz? Quero falar para vocês sobre um assunto que tem me seguido por todo esse tempo de profissão em tratamento da dor e que ele permanece polêmico, de difícil abordagem, porque envolve uma série de profissionais e muitas vezes o desconhecimento do que a dor crônica causa leva a alguma situação injusta em alguns casos. Então nós estamos falando de Lehrdort. Lehrdort, lesão por esforço repetitivo, depois mudaram o nome para doença osteomuscular relacionada ao trabalho. É um assunto bastante espinhoso, porque envolve dor crônica, né? E que é o principal motivo que faz com que as pessoas percam força de trabalho, fiquem adoecidas, passam por constrangimentos, afastamentos, perícias da empresa, perícia do INSS. É uma coisa um tanto quanto difícil para todos que vivem essa situação. É difícil para um médico de dor tratar, é difícil para um ortopedista tratar, é difícil para o cirurgião, é difícil para o perito avaliar com tranquilidade o que está acontecendo, se aquilo realmente é um problema ou é uma simulação. Então é um assunto bastante espinhoso. Eu vou tentar apresentar da minha forma de ver, né, sem que eu esteja julgando qualquer profissional ou qualquer das pessoas que possuam, ou eu acho que nem é possuir, né, mas que tenham esse tipo de lesão, né? Então essa lesão por esforço repetitivo, que era o inicial, o nome da doença, inicia sempre por microtraumas, por excesso de movimento repetitivo, assim como fala a própria nomenclatura, né, de um determinado setor do corpo, né? Muitas vezes mãos, braços, ombros, lombalgias, cervicalgias, algum problema no membro inferior. Então, o esforço repetitivo, sem que tenha um descanso e uma recuperação daquele músculo após vários tempos fazendo a mesma função, a mesma coisa, leva a um encurtamento muscular, leva a uma dor muscular inicialmente, né? Esse encurtamento vai levar a uma tração do tendão. O tendão é uma continuação do músculo e ele se insere num osso, podendo causar uma tendinite ou alguma coisa semelhante, bursite, tendinite, e formação de pontos de gatilho na musculatura ou até mesmo nos tendões, o que leva a pessoa a ter dificuldade de exercer as funções, né, que a elas são conferidas, e procurar o atendimento médico. Muitas vezes os da própria empresa, outras vezes os especialistas. Inicialmente, o médico que mais recebe esses pacientes são os ortopedistas. Os reumatologistas também recebem, mas a principal porta de entrada para esses casos é a ortopedia. Muito bem. Muitas vezes esse paciente está acometido de uma inflamação tendínea, ou numa bursa, ou sinóvia, alguma coisa assim, e ele é tratado adequadamente. Ele é tratado com anti-inflamatório, com fisioterapia, às vezes infiltração de cortisona, quando a gente está falando de inflamação em tendão, né? E esse paciente muitas vezes não melhora. Ele melhora aquela inflamação, mas ele não melhora do quadro doloroso. E com isso ele volta para o trabalho, continua agredindo a região e a cada vez ele fica pior. Até chegar a um ponto que ele não consegue mais trabalhar, muitas vezes é levado a cirurgias, às vezes repete cirurgias, e isso aí vai se tornando um quadro crônico e cada vez pior. E nesse tempo todo ele tem um sintoma que não largou ele hora nenhuma, que é a dor. Então 3 meses depois, ou 3 ou 4 meses depois que ele iniciou o quadro doloroso, ele começa a ter algumas alterações neurológicas que são pouco observadas. Então, ele começa a fazer um processo, primeiro, de emocional, porque ele
passa a ter dificuldades de exercer suas funções, começa a ter um risco de ficar sem o salário, como é que é a sobrevivência dessa pessoa, às vezes pais de família, e aí vai para a perícia não dá a ele o benefício, e aí ele volta para a empresa não aceita ele adoecido, e isso aí vai causando um transtorno emocional bastante grande, levando a uma depressão. Muitas vezes essas pessoas são marginalizadas, né, no decorrer desse tempo, porque dor não é uma coisa que se vê, né? Então uma pessoa com dor crônica, ela pode ter uma manifestação facial normal e nem ter taquicardia, assim como a dor aguda ou outro sintoma que a dor aguda causa. A expressão da pessoa é a mesma, normal, como eu estou aqui agora. Então essas pessoas são marginalizadas em várias situações e começam também a fazer uma sensibilização central por um início de uma neuroplasticidade, é uma mudança da função do neurônio. Então a sensação dolorosa passa a ser mais frequente, até mesmo quando recebe um estímulo não doloroso, tipo um carinho, um toque. Muitas vezes a pessoa está com a hiperexcitabilidade nervosa e aí ela passa a sentir o toque ou o carinho, ou o que seja, como dor. E daí que vem toda a dificuldade que eu mencionei no início do vídeo, né? Então, assim, isso leva a uma dificuldade no tratamento, isso leva a uma insegurança da pessoa que está acometida da dor. Por quê? Porque nenhum remédio causa um alívio para ela. Vou tomar um cafezinho aqui, ó. Quem aceita? Muito bem. Ela passa a achar que não tem mais cura, muitas vezes é submetida a mais cirurgias em função da dor e às vezes equivocadamente o que traz mais danos aos tecidos e passa a ter mais dor. Às vezes os próprios analgésicos podem causar nessa pessoa mais dor, o que dificulta o tratamento. Como que vai tratar uma pessoa que quando toma um analgésico, que é o medicamento de escolha para tratamento da dor, pode causar mais dor, né? Como é que vai ser isso? Como é que lida com isso? Na verdade, a gente usa outras drogas, né, para associar no tratamento da dor crônica, assim como antidepressivos, anticonvulsivantes. Em especial, esses dois medicamentos, eles estão praticamente em todos os tratamentos de dor crônica, né, desde que o paciente possa recebê-los, né? Mas mesmo assim, o embrólio ele só vai ficando maior a cada vez. Então vai numa perícia, é periciado muitas vezes por um perito extremamente cordial e que examina a pessoa, porque muitas vezes isso, né, a gente ouve dos pacientes muitas vezes a queixa de que ele não foi periciado, ele foi conversado e muitas vezes julgado já antecipadamente como se ele fosse um mentiroso, um picareta, né? Deve acontecer muito, não é a especialidade que eu busquei ser perito, porque eu sei que realmente é um trabalho muito difícil. Os peritos têm muita dificuldade de discernir realmente o que é verdadeiro do que não é verdadeiro quando se trata de dor crônica, né? Então, quando eu estava falando que o início do adoecimento por microtraumas ou macrotraumas musculares, isso acontece também na coluna. Imagina uma pessoa que faz um movimento de rotação, pegando um material aqui na mesa e passando para o outro lado. E isso tem que fazer muito, né? Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo da produtividade, o homem tem que fazer, porque se não fizer, não bateu a meta, é uma confusão, corre o risco de perder o emprego, né? Então todas as pessoas estão ali para trabalhar realmente e fazer o serviço. Mas muitas vezes ele é um serviço que causa microtraumas e leva essa pessoa ao adoecimento. Então o que eu quero dizer com isso? Assim, quem iniciou o trabalho, está lá digitando,
Muito, digita muito, digita muito, digita muito. Não para, porque tem que dar conta da produção daquele assunto. Toma cuidado, dá uma paradinha a cada 40 minutos, alonga, levanta um pouco, mexe, né? E isso em todos os setores do trabalho. Porque ler pode dar também, não é só no trabalho, pode dar em músico, né? Você imagina um pianista que faz lá quantos movimentos por minuto para tocar uma peça aí de Beethoven, Bach, sei lá quem, né? Que são peças que são muito dinâmicas, né? Essas pessoas também podem estar. Nós temos até um exemplo de um pianista brasileiro que desenvolveu um quadro de Ler. Ele até é palestrante, vai em vários congressos de dor para contar a história dele, né? Então, não é uma coisa que é só no trabalho, é onde você tem um esforço repetitivo daquela mesma musculatura, daquele mesmo setor do seu corpo. Então, fique sempre atento. Você está lá, está digitando, está tenso, fazendo um trabalho de doutorado, né, alguma coisa de mestrado, doutorado, muitas vezes você está tenso, você quer resolver aquilo ali e de repente a musculatura toda intrincada e você começa a ter dor, fora o estresse que você tem que entregar o trabalho, né? Então sempre ficar atento na sua postura, né, ver se você tem um relaxamento, mexer com o pescoço, mexer com os braços, parar, levanta, anda um pouquinho. Uma interrupção de 5 minutos é o suficiente para que você modifique um pouco aquela situação muscular que você está tensionando. Então, fique atento. No primeiro sinal de dor, vai no médico da empresa ou vai no médico especialista. Não deixe de ir no médico de dor, porque o médico de dor ele pode te ajudar precocemente, porque lá na frente é difícil para todo mundo a resolução de alguns casos de dor crônica, por causa daquilo que eu falei, de neuroplasticidade, de sensibilização central, que depois não volta atrás. Então a pessoa passa a ter dor e tem que ser tratada assim como diabetes, hipertensão, etc. Né? Existem vários movimentos dentro das empresas para ginástica laboral que funciona muitas vezes. Muitas vezes são precários porque eles misturam setores. Por exemplo, quem tem dor na coluna cervical, né, vai fazer exercícios diferentes de quem tem dor na coluna lombar. Ou então, quando faz uma coisa assim muito globalizada, talvez para cumprir com as normas do Ministério do Trabalho, muitas vezes também não vale de nada, sei lá, né? Então fique atento, mesmo que tenha na empresa, fique atento se está sendo eficaz para o que você tem. Se não está, você procura fora. Tem, a maioria das empresas dá convênio médico, né? Procura um profissional que entenda da dor no seu início, né? Então, o tratamento precoce é o melhor tratamento. O melhor médico é o tratamento precoce, né? Depois chega lá na frente e aí é confusão para todo mundo, é difícil, por mais que a gente se empenhe, dê os medicamentos que estão nos protocolos do tratamento da dor, a gente tem dificuldade porque vai virando um balaio de gato, na verdade, porque envolve tudo, envolve a vida pessoal, envolve a vida social, envolve a vida no trabalho, passa a ser julgado, passa a ter que ir em perícia o tempo inteiro, e aí daqui a pouco o trabalho já não é mais tão interessante, e aí vira uma confusão, né? Então vamos ficar atento para isso, procure quem entenda, né? Não deixe a coisa aí ficando, porque não é vantagem para ninguém que tenha esse quadro de estar indo buscar benefício. Não é vantagem, eu tenho certeza, porque o sofrimento passa a ser tão grande que aquele benefício de não ir trabalhar, quando já está numa situação grandona, pode levar essa pessoa a uma situação muito pior, né? Lembrar o seguinte, a dor, ela em si não mata, mas a dor crônica, que vai levando a pessoa a uma inatividade, etc., ela pode levar a pessoa a um quadro
de adoecimento grave e que pode até levar também à morte, tá? Então vamos ficar atentos, vamos tratar precocemente. Não é vantagem nenhuma esse embate, né, do médico com o paciente com o perito, etc. Isso não é bom para ninguém, né? Então beleza. Grande abraço.